Na Idade Média, destacamos algumas lendas, como as do rei Arthur, na Inglaterra, que teria tornado-se rei depois de tirar a espada de uma rocha, a Excalibur. Dizem que teria sido criado pelo mago Merlin. Mas a maior virtude do lendário rei foi a criação da tábua redonda com seus cavaleiros. A simbologia de uma tábua redonda entre esses cavaleiros é a noção que esse rei não era centralizador. Estando numa mesa redonda, todos ali teriam a mesma importância que o rei. A lenda ainda dizia que rei Arthur e seus cavaleiros saíram em missão para buscar o cálice sagrado, o Santo Graal, que seria o cálice que Jesus teria usado na última ceia. Segundo a lenda, quem tomasse desse cálice teria o poder da vida eterna. Além das lendas medievais que falam de feitiçarias, temos as figuras lendárias de heróis e monstros, herdados da cultura germânica, como os ogros, os trolls e os famigerados dragões. Outro herói mítico da Idade Média britânica foi Robin Hood, que era um líder de resistência contra o rei João, que teria usurpado o trono de seu irmão Ricardo Coração de Leão, que participava de uma cruzada no Oriente Médio, a Cruzada dos Reis. Robin lutava contra a cobrança exagerada de impostos do rei João sem terra e roubava dos ricos para dar aos pobres. É importante ressaltarmos que Robin Hood nunca existiu, mas o personagem e a situação econômica retratada na história foram reais. Mas enfim, a Idade Média foi algo muito além dos esportes sem noção, que era o joust, que eles praticavam, e as festividades religiosas, como o carnaval e as festas da colheita. O período medieval foi dividido em duas partes: a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Veja as principais características de cada período. Começamos com a Alta Idade Média. Dizemos que foi um período de instabilidade e insegurança generalizada, que se estende do século V ao século IX. Esse período começa no ano de 476, quando ocorre a invasão dos bárbaros em territórios romanos. Os bárbaros destruíram o sistema político de Roma, mas mantiveram a religião católica cristã como oficial. As suas crenças em feitiçarias, fadas, duendes, goblins e gárgulas não foram abandonadas, mas todas elas passaram a ter uma conotação negativa, associadas a seres demoníacos, o que favoreceu as ideias de bem contra o mal, o que chamamos de maniqueísmo. A partir daí ocorre a formação dos reinos germânicos, que também ficaram conhecidos como os reinos bárbaros. Como sabemos, foi através dos reinos bárbaros que surgiu o reino dos francos, e Carlos Magno, da dinastia carolíngia, deu origem ao feudalismo. O sistema feudal marcou boa parte da Idade Média na Europa e influenciou uma série de costumes, cultura e comportamentos da sociedade. Mas o que marcou basicamente a Idade Média ocorre no século VII, quando Maomé recebe a visita do anjo Gabriel, que dita a ele os ensinamentos sagrados, onde Deus é um só e seu nome é Alá. Assim, Maomé torna-se o principal profeta fundador do islamismo, o que gerou um grande império árabe que dominou o Oriente Médio, o norte da África e até mesmo a Península Ibérica na Europa. Ainda no período da Alta Idade Média, uma grande civilização se destacava entre o Oriente Médio e a Europa. Era o Império Bizantino, que formou-se a partir do Império Romano do Oriente. O Império Romano havia acabado na área ocidental da Europa, mas o lado oriental despontava como uma grande área de influência comercial entre os continentes europeus e asiáticos. E foi assim que consolidou o pensamento típico da Idade Média, em que Deus era o centro de tudo. Essa característica, onde a igreja passava a ditar as regras, foi chamado de teocentrismo.
Deus como centro de tudo, e os oportunistas aproveitavam-se politicamente e economicamente disso. Essas ideias eram muitas vezes retrógradas e confundiam muito as novas percepções entre as ciências e os elementos sobrenaturais. À luz dessas ideias surgiram as filosofias medievais. Destacamos inicialmente a patrística, onde o maior expoente era Santo Agostinho. Nessa filosofia ditava as regras do cristianismo na sociedade e trazia à tona do maniqueísmo, a luta do bem contra o mal. Ter fé é acreditar naquilo que você não vê. A recompensa por essa fé é ver aquilo em que você acredita. Assim, a patrística consiste na elaboração doutrinal das verdades de fé e cristianismo, e na sua defesa contra ataques dos pagãos e dos hereges. Já a escolástica, temos como grande expoente São Tomás de Aquino. Essa filosofia é um método ocidental de pensamento crítico e de aprendizagem, com origem nas escolas monásticas cristãs, que concilia a fé cristã com um sistema de pensamento racional, especialmente o da filosofia grega. A ideia era associar a fé com a razão. É o que eu adoro, fé e filosofia. Mas sobre a ideologia medieval, sabemos que sempre dominava o teocentrismo. O estudo da filosofia não tem por objeto saber o que os homens pensavam, e sim qual é a verdade das coisas. Assim temos a Baixa Idade Média, correspondendo do século X ao XV. Nessa época ocorrem as Cruzadas, um movimento que os cristãos europeus formavam expedições militares seguindo ordens do Papa, com o objetivo de expulsar os muçulmanos de Jerusalém. Consequentemente, favoreceu o renascimento comercial e urbano e a crise do feudalismo. Assim, nesse contexto que surgiram a Ordem dos Templários, que era inicialmente uma ordem religiosa, que tinha como objetivo proteger os cristãos que iam para Jerusalém. Mais tarde, passaram a ocupar posições de autoridades em seus condados e feudos. Além dos templários, surgiram outras ordens religiosas, como a dos franciscanos, inaugurada por São Francisco de Assis. Ordens são parte da Igreja Católica, mas com ações específicas. No caso de São Francisco, era voltada à caridade e o voto de pobreza. Foi nessa fase também que o mundo sofreu com a peste negra, que assolou 1/3 da população. Esse surto é o que chamamos hoje de peste bubônica, que é transmitido pelas pulgas dos ratos. Outro movimento da Baixa Idade Média foi a Guerra dos 100 Anos, entre a França e a Inglaterra, onde destacamos a luta de Joana d'Arc, que acabou sendo morta pela Inquisição Espanhola, acusada de bruxaria. E foi na Baixa Idade Média que surgiu o renascimento comercial, a partir do momento em que os servos passaram a aprender a manufatura e, consequentemente, surgiram as feiras medievais, que tornaram-se feiras muradas. Essas feiras muradas, chamadas de burgos, representa a volta de cidades, do renascimento urbano na Europa. E aquele que morava dentro desses burgos eram os burgueses. Assim surgiu uma nova classe social, a burguesia. E os reis, nesse período, acabaram então centralizando o poder, formando o absolutismo. Consequentemente, a criação dos Estados Nacionais. O fim da Idade Média ocorre no século XV, em 1453, quando os turcos invadem Constantinopla, destruindo o Império Bizantino e formando a Turquia. Olá, amigos! Curtiram essa animação? Foi produzida com muito carinho para vocês. Dá o like, compartilhem com seus amigos e inscrevam-se no meu canal.